Talvez você tenha se perguntado, ou então você nunca se deu conta, por que que existe tantos métodos de preparo para se fazer um bolo, já que no final resulta um bolo. Muitas vezes a gente fala assim, o bolo é bom porque é com manteiga, o bolo é bom porque ele é só com ovos, o bolo de liquidificador não é tão bom assim, mas saiba que todos esses são métodos de preparo e todos têm uma finalidade. Hoje eu vou começar falando sobre esse método de preparo, que é o método cremoso. E o que é o método cremoso? O método cremoso é toda vez que você pensa num bolo amanteigado, você vai bater ali o açúcar com a manteiga, aí você vai fazer uma cremagem. Depois que você faz essa cremagem, é que você vai adicionar os outros ingredientes. Quem aí nunca comeu um bolo super amanteigado, gostoso, principalmente da vovó? Eu até o início da minha adolescência, eu só conhecia os bolos amanteigados e os bolos regionais, né? O bolo de empim, o bolo de milho, essas coisas. Eu não conhecia os bolos espumosos, que é o caso do bolo chiffon, o pão de ló, eu não conhecia. E o bolo de liquidificador, que eu também fui conhecer já quando eu já estava em Salvador, que era o bolo de cenoura. Acredite, eu nunca tinha comido um bolo de cenoura até os 24 anos, é verdade. Mas eu elegi como preferido meu o amanteigado, porque é uma questão de infância mesmo. O amanteigado que parte do método cremoso. O método cremoso existem dois tipos, né? Tem o reverso e tem o tradicional, que é o que eu vou fazer aqui. O método tradicional, ele vem a partir provavelmente do pound cake, né? Que é um bolo que leva todas as quantidades iguais, que é o 4x4 também, ou o bolo inglês, que ele vai a mesma quantidade de farinha, de ovos, de açúcar e de manteiga. Tem um bolo maravilhoso que faz assim, inclusive foi um dos bolos que eu me apaixonei. Ele é bem amanteigado, ele é denso e ele é muito saboroso. Você sente o gosto da manteiga, tá? Qual é a principal característica do bolo de método cremoso? Com certeza é o gosto da manteiga. Tá? Se você usa uma manteiga ruim, o bolo não vai ficar bom, né? Aí, claro que tem outros artifícios ali, às vezes usa uma boa baunilha, às vezes usa uma raspa de limão, uma raspa de laranja, mas o ingrediente principal dele, a característica principal dele é exatamente a manteiga. A manteiga, ela é por si só uma gordura muito gostosa, que ela auxilia na massa, no benefício da sua estrutura, do seu sabor e também na sua textura. A manteiga, quando ela vai para o forno, ela derrete. E aí, quando ela derrete, ela vai umedecer todo o bolo. É por isso que, na maioria das vezes, o bolo feito com manteiga, ele é úmido. É por esse motivo. Imagina só, você coloca ali uma boa manteiga na massa e aí ela vai ali cozinhando e ela vai se dissolvendo no meio da farinha de trigo, do açúcar e dos ovos. Só pode dar maravilhoso, não é isso? O método cremoso, basicamente, usa 4 ingredientes. Os ovos, a farinha de trigo, a manteiga e o açúcar. O açúcar, normalmente, a gente precisa usar o açúcar refinado, porque ele tem um grão menor e aí ele vai dissolver mais rapidamente. Ele não tem um caramelo tão bom quanto o granulado. Se você tem só o granulado, você pode bater no liquidificador o granulado para virar um mais fininho. Mas atenção, esse açúcar cristal, que eu estou chamando de granulado, ele pode adoçar um pouco mais do que o bolo que eu estou aqui. Já aconteceu de experiência própria comigo, de eu passar uma receita 300 gramas de açúcar. E aí passar para as meninas da cozinha afetiva e um dia ela falou para mim, Bel, o meu bolo tá ficando doce, mas não tem como, meus bolos não são doces. E aí eu descobri que o açúcar cristal, ele adoça um pouquinho mais. Só para pessoas que é assim, acostumada a comer bolo o tempo todo, que percebe, assim, é bem sutil, na minha opinião, tá? Esse tipo de bolo, ele é maravilhoso consumido em temperatura ambiente. Quem nunca levou um bolo amanteigado para a geladeira e ele ficou duro, né? Ele fica duro porque a manteiga endurece. Então,
ideal é que ele fique em temperatura ali ambiente, lembrando que a temperatura ambiente, ela tem um consenso aí que ela gira em torno de 28 graus, e ela precisa ficar em temperatura ambiente. Ele é muito bem aceito para bolos de estrutura, tanto os naked cake, os espatulados, pasta americana, os bolos da vovó também são feitos com esse aí, muitas vezes, quando ele é um pouco enriquecido. Ele é maravilhoso para qualquer sabor e ele é maravilhoso também para tomar com cafezinho. Quem não gosta de um bolo com cafezinho, na verdade, eu mesmo sou apaixonada. A questão da validade do bolo, o que é que acontece? Pela legislação, ele pode ficar 2 dias fora da geladeira, tá? Desde que embalado corretamente. E dentro da geladeira, ele pode ficar 5 dias. No congelamento, ele pode ficar até 3 meses. Sabemos que quando o bolo é para casa, fica até mais dias. Pode ficar ali 5 dias e não acontece. Eu não aconselho nenhum bolo ficar fora da geladeira por mais de 2 dias, porque principalmente a manteiga, ela com o tempo, por mais que ela tenha passado pelo processo de cozimento no forno, ela pode ficar rançosa. A massa tem ovo, tem a temperatura, o lugar pode ser úmido. Então, assim, no máximo 2 dias fora da geladeira. Depois você bota dentro da geladeira e quando você for consumir, você tira da geladeira. Para os nossos bolos festivos, como é que eu faço? Eu faço o bolo, eu deixo ele esfriar sobre uma grade e você precisa deixar o bolinho em uma grade para o ar circular, para ele não criar umidade aqui. E aí depois você tira o seu bolo da forma, ele morno, você não pode deixar ele esfriar, porque quando esfria na forma, ele acontece 2 coisas. Primeiro, ele pode grudar, mesmo que seja manteiga ou óleo, e segundo, ele vai murchar um pouco. Então, assim, o ideal para bolos festivos é assim que amornar, que você conseguir tirar. Deixa eu vou parar de falar. Você, ó, pegou na forma, aí você vai passar a sua faquinha, ó, rente a forma, ó. Tá vendo? Não se importe em riscar, porque é melhor riscar a forma do que riscar nosso bolo. Aí tá aqui. Para bolos festivos, a gente não unta as laterais para que ele cresça de forma reta. Aqui eu tenho esse pequenininho, ele tá um pouquinho mais quente, não consigo pegar ainda. Eu vou deixar aqui que daqui a pouco a gente tira. O método cremoso é o mais tradicional, como eu falei pra vocês, tá? Ele parte além do pound cake. Nesse método, tudo começa com a incorporação do ar à gordura no preparo do creme fofo e esbranquiçado, tá? O que é que pode dar errado nesse método de preparo? O principal erro que eu vejo é bater demais a massa, né? A gente acha, não, vou bater até ficar fofo. Eu me lembro que uma vez eu vi uma senhorinha batendo o bolo e ela batia desesperadamente aquela clara em neve ali. E eu falei assim, por que tu bate tanto a clara em neve? Será antes? Hoje eu não pergunto mais esse tipo de coisa. Mas aí eu perguntei, por que tu bate tanto a clara de neve? Ela, não, porque minha mãe me ensinou e a mãe da minha mãe me ensinou. Eu falei assim, só que se você bater demais a clara em neve, você vai desidratar e não vai fazer o mesmo efeito. É o que acontece aqui com o método cremoso. Não adianta você bater demais, né? Porque aí você vai separar a gordura, né? Porque você tá batendo manteiga. Então a massa vai acontecer o quê? Vai talhar. Aí você vai me dizer, ah, Sibeli, mas aí tem uns truquezinhos. A gente coloca uma colher de farinha de trigo e tal, e dá tudo certo. Só que assim, quando a gente está num processo de produção, a gente não pode usar esses truquezinhos. A gente tem que ir direto ao ponto. Então você bate a sua massa ali. Qual é o tempo desejado? Você precisa bater a massa, por exemplo, numa batedeira planetária. Você bate ali em torno de 5 minutos. Se você estiver batendo numa batedeira de casa, você vai bater, por exemplo, 10 minutos. E se você for bater com sua mãozinha, aí você vai bater uns 15 minutos, tá certo? Então, assim, um dos principais erros, na minha opinião, é você bater demais a massa. A massa não, desculpa, a manteiga com açúcar, fazer aquela primeira cremagem. Você tem que bater essa parte? Tem, mas você não pode exagerar. Vamos botar que você, como ninguém vai bater na mão, vai bater na batedeira, vamos botar aí 10 minutos no máximo. Um outro erro que eu sempre vejo, é impressionante. Hoje, eu acho que o Google viu meus estudos e aí entrei no Instagram, tava lá alguém dizendo, coloque um ovo de cada vez, né?
E aí você coloca os seus ovos na tigela e depois você mistura os ovos, porque ali, além de evitar que talhe a massa, eu ainda estou adiantando um processo, que é fazendo a mistura da clara com as gemas, tá certo? Vou colocar aqui do lado. Vou mostrar aqui pra vocês a questão dos ovos. Aqui, ó. Você deixa aqui e aqui você já mistura. Quando você for colocar no creme branco, ele já tá mexido. Ele já tá misturado. Esse processo aqui, para quem trabalha com peso de ovos, que é o meu caso, eu faço isso e depois eu peso os ovos. Quando eu estiver fazendo o bolo, vocês vão olhar melhor isso aqui. Um outro erro, né, que as pessoas elas cometem muito é usar os ingredientes gelados. É o ovo gelado. Se o ovo está gelado, a clara ela não se desenvolve, ela não cria uma emulsão adequada para o bolo. Então, não é legal. Quando você for preparar qualquer bolo, você precisa tirar os ingredientes da geladeira com pelo menos 1 hora. Com pelo menos não, com 1 hora de antecedência. Essa 1 hora, ela pode variar. Por exemplo, eu tirei a minha manteiga hoje com 1 hora. Ela tá maravilhosa, ó. Ela tá aqui num pontinho de pomada, naquele que eu já falei pra vocês, tá? Os ovos também, eu aconselho a vocês, quando tirar os ovos da geladeira, vocês deixem ele dentro de uma vasilha, tá? Não deixe exposto, porque ele vai pegar toda a umidade do ambiente e os ovos, ele é muito poroso, né, amiga? Ele é muito poroso e aí não é legal. Então, pega os ovos, tira da geladeira, coloca dentro de uma vasilhinha, tira a manteiga também. O leite também, quando for usar, ele precisa ser em temperatura ambiente. Ah, Sibeli, se tiver 3 graus, como é essa temperatura ambiente? Se tiver 3 graus, aí o que é que a gente faz? Aí a gente leva no micro-ondas, esquenta um pouquinho, porque há um consenso que a temperatura ambiente é 28 graus, tá bom? O sucesso de qualquer bolo é o balanceamento da receita. E com esse método não seria diferente. Os ingredientes que dão estrutura, como a farinha e os ovos, eles precisam estar balanceados com os suavizadores. Ou seja, a farinha e os ovos, eles precisam estar combinados com os suavizadores. E quem são esses tais desses suavizadores? É o açúcar e a gordura. Tá? Porque imagina, um bolo só com farinha e ovos. Ia virar o quê? Farinha e ovo? Ia virar pão, né? O pão enriquecido, mas no nosso caso aqui a gente tem os estruturais, que é a farinha e o ovo, e os suavizadores, que é a gordura e os ovos. A gordura e o açúcar, desculpa. Uma outra coisa que tem que balancear é o líquido. A quantidade de líquido, ele tem que estar de acordo com a quantidade dos secos. Aí você fala, ai, Sibeli, tá complicado, é melhor você me dar uma receita. Tá. Mas assim, se a partir do momento que você consegue entender a química que tem por trás de um bolo, você nunca mais vai pegar uma receita errada. Você vai pegar aquela receita, você vai bater o olho e vai dizer, isso aqui tá errado. Não tem como dar certo, né? Às vezes a gente se assusta muito pela questão do açúcar. Na cozinha afetiva, a gente sempre falava em relação à quantidade de açúcar. Porque assim, o açúcar, além dele suavizar, ele também é estruturante, né? Ele não só adoça, ele tem várias funções. A gente tem um post aqui no Instagram que diz várias funções do açúcar. Então, uma das questões era o açúcar. Ah, é muito açúcar, como é que pode? Um açúcar tem... no bolo tem 400 gramas de açúcar e de farinha de trigo tem 300 gramas de açúcar. Aí eu dizia o seguinte para elas, eu falei, vamos fazer o seguinte, vocês querem diminuir o açúcar? Vamos diminuir, tá? Mas para isso, a gente precisa igualar a quantidade de açúcar com a quantidade de farinha de trigo, que é isso aí eu vou te dar com certeza que o bolo não vai dar errado. Ele precisa desse equilíbrio, tá? Então, a questão do açúcar, ele é muito importante. Então, quando você pensar num bolo, você pensa o seguinte, eu quero diminuir o açúcar, então tá bom, diminui até a quantidade de farinha, menos não faça isso. Ele vai ficar esfarelado, ele vai ficar quebradiço, ele não vai ter cor. Olha a cor desse bolo, é um bolo de laranja. Então, assim, se eu tivesse tirado o açúcar aqui todo dele, eu tirado metade, ou menos do que a farinha de trigo,
ele é muito menos do que a farinha de trigo, ele com certeza não ia ficar dessa cor, né? Eu já fiz vários testes e isso é batata. Por exemplo, eu tenho uma receita super balanceada, que é 300 gramas de açúcar com 280 gramas de farinha de trigo. E aí, o que é que eu faço? Esse balanceamento está perfeito, é um bolo perfeito. Bom para estruturar, um bolo macio, um bolo úmido, um bolo que eu posso empilhar ele e ele não vai quebrar e ele é gostoso na boca porque ele é manteigado. O que é que eu vou fazer? Quer diminuir o açúcar? Então eu boto ali 280 de açúcar e 280 de farinha de trigo, que vai dar tudo certo. Aqui a Joyce, autora do livro Químicas do Bolo, chama isso aí de balanceamento elevado, que é a formulação do açúcar em excesso. Toda vez que você vê um açúcar em excesso, desde que não seja muito, né, gente? Você tem que balancear. Aí você pensa no balanceamento em excesso, mas vai dar tudo certo, tá? Concluindo, para fazer a fórmula, comece igualando o açúcar com a farinha. Os ovos podem ter a mesma quantidade da gordura. Por exemplo, para vocês entenderem, se eu tenho lá 4 ovos, normalmente 4 ovos equivale a 200 gramas, tá? Pesado. E aí, você só é igualar com a quantidade de manteiga. Sibeli tem muita manteiga. Ok, tira um pouco da manteiga. Ou então, você pode tirar um pouco da clara. O que é que acontece com o ovo? O ovo, ele é maravilhoso. Ele suaviza, ele dá textura, mas ele também seca, que é a função da clara. A clara, ela seca a massa. Então, assim, quando você achar que tem muita gordura, o que é que você vai fazer? Você diminui um pouco da manteiga, mantém a quantidade de ovos. Muitas das vezes a gente coloca a quantidade de gema e diminui um pouco a quantidade da clara. Porque às vezes a clara pode secar demais o ovo, tá bom? Já o fermento é bem interessante, o cálculo é muito rápido. Quando eu comecei, eu tinha muito problema com fermento. E vejo que muitas amigas minhas até hoje têm problema com fermento com bicarbonato. O fermento é batata. É assim, ó, 120 gramas de farinha de trigo. Se você tem lá 120 gramas de farinha de trigo, que equivale a uma xícara de fermento, você vai usar 4 gramas de fermento. 4 gramas de fermento equivale a uma colher de chá. Mas não é a colher de chá de casa, não. É a colher de chá padrão. Deixa eu ver se tá aqui. Não, não tá aqui. Mas é a colher de chá padrão, tá? Nunca esqueça do sal. A não ser que a sua manteiga tenha sal. Mas na confeitaria nós sempre usamos a manteiga sem sal, tá? Mas coloca uma pitadinha ali que ele é o realçador de sabor. Todos os sabores que você colocou no seu bolo, ele vai aparecer. E como fazer esse método na prática? Esse método maravilhoso. Vamos fazer aqui uma demonstração de um bolo maravilhoso de laranja. Esse bolo já me acompanha há muito tempo. Quem é meu amigo, quem é meu cliente já conhece. Essa receita é exclusiva que eu vou fazer aqui hoje. É uma receita que ela foi balanceada por mim. Às vezes eu faço algumas modificações, talvez as meninas da cozinha afetiva estejam aqui, vai dizer que está um pouquinho diferente. Eu mudei ela um pouquinho hoje, mas eu vou usar basicamente o balanceamento. Eu vou usar ali como base os 200 gramas de manteiga. Eu vou colocar 200 também do açúcar, que equivale a uma xícara, para quem vai fazer com xícara. Eu vou usar 4 ovos. Só que eu vou usar um pouco mais de farinha de trigo. Por que eu vou usar um pouco mais de farinha de trigo? Porque eu estou usando como base desse bolo o pound cake, que é o Victoria Sponge Cake. Que eles são todos na mesma medida, né? Se eu fosse fazer o Victoria Sponge Cake, ia ser 200 de ovos, 200 de farinha de trigo, 200 de açúcar e 200 de ovos. E não ia ter leite. E às vezes bota um pouco de fermento. Aqui, como eu vou usar um pouquinho de suco de laranja, eu aumentei um pouquinho da farinha de trigo, tá? Mas se esqueci, eu sei que ela falou que era tudo igual, dá pra fazer. Aqui eu vou usar 240 de farinha de trigo e vou usar 80 ml de suco de laranja. E vou usar uma colher de sopa de fermento. Lembra que era uma colher de chá, que equivale a 4 gramas de fermento para cada xícara, né? Mais ou menos. Então aqui,
basicamente eu vou usar 2 xícaras de farinha de trigo, então eu vou usar 8 gramas de fermento. E vai dar essa receitinha aqui que vocês já viram, tá? Então vamos lá. Como é que a gente começa a fazer um bolo? Para você ter sucesso na hora de fazer um bolo, a primeira coisa que você precisa ter são ingredientes de qualidade. Esses ingredientes de qualidade você vai conhecer ao longo do tempo. Você precisa ler rótulos e tal. Mas a primeira atitude que você tem que tomar na hora de fazer qualquer bolo, você precisa revisar a receita. Você pega toda a sua receita e você revisa a quantidade de ingredientes e o modo de preparo. Depois que você faz isso, você vai separar os ingredientes, tá? Eu já separei meus ingredientes. Eu vou colocar aqui. Eu vou usar o açúcar, tá aqui, a farinha de trigo, tudo arrumadinho. Eu vou usar aqui essa manteiga. Os ovos, eles já estão aqui. Lembra que eu disse que ia colocar em uma vasilhinha primeiro? Eu vou quebrar esse aqui só pra vocês saberem que eu sei quebrar ovos. Pra vocês verem. Esse ovo aqui, ele é grande, então vai dar um bolo grande. Tá aqui. Então eu tô aqui com os ovos. Estou aqui com o suco de laranja. O suco de laranja, gente, esprema na hora. Eu não fiz isso porque senão ia se estender muito e ia ficar meio chato aqui, tá? Depois que a gente separa os ingredientes, a gente precisa ligar o forno, tá? Não esquece de ligar o forno, eu vou ligar o meu. E nós precisamos também untar as formas antes de começar. Eu vou aqui ligar meu forno rapidinho. Esse bolo nós vamos usar uma temperatura média de 180 graus. Se você tiver um forno de convecção, você vai usar 170 graus, tá? Então é isso. Então a gente vai untar as formas. Eu vou usar uma forminha pequena, que aqui eu vou fazer 2 bolos, como eu gosto de fazer, para não precisar ficar cortando. Eu vou usar essas pequenininhas aqui, tá? Eu vou untar ela com desmoldante. Para bolos festivos, a gente não unta as laterais, a gente só unta o fundo. Mas por que a gente unta só o fundo? Para que o bolo cresça reto, para ele não arredondar, para ele não criar um cone, para ele não ficar estranho. Enfim, aqui tá aqui. Você pode usar a manteiga não, gente, desculpa, o óleo, tá? A manteiga às vezes ela queima. E você pode também colocar um papel manteiga aqui no fundo, que dá super certo. Pronto. Tudo preparado. Tá tudo preparado, agora não tem como dar errado. Né? Aqui, ó o bolinho aqui, ó. Ó ele aqui, ó, pra isso. Aqui. Esse aqui eu vou conseguir tirar. Ó a fofura, tá vendo? Ó a cor desse bolo. Então pronto. Aí a gente tá com tudo aqui, tudo arrumado. Nós sabemos que os ingredientes precisam estar em temperatura ambiente, não é isso? E agora a gente vai fazer o método de cremagem. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou bater o açúcar com a manteiga. Eu não sei se vai fazer muito barulho para vocês. Então, assim, se o barulho ficar muito alto para vocês, eu vou bater só 2 minutos pra gente adiantar. Mas eu preciso bater esse creme aqui até 5 minutos, tá? Outra coisa, a gente vai bater... só um pouquinho. A gente vai bater com esse batedor aqui. Não é aquele batedor... a gente vai bater com a raquete. A gente não vai bater com o globo, porque como esse é um bolo de festa, e eu vou precisar empilhar, né, 4 massas, 6 massas, dependendo do projeto, eu não quero que ele fique muito fofo. Então, eu quero que ele fique macio, que ele fique com uma textura boa, que ele fique fofo, mas eu não quero que ele fique muito macio, sabe? Tipo o bolo da vovó. Então, eu bato com isso aqui. Eu vou bater o açúcar com a manteiga por 5 minutos agora. Se você bater a manteiga primeiro, para dar uma airada nela, vale, tá? Vale, eu aconselho. Eu vou confessar que na minha produção eu não faço isso. Eu perco tempo, aí eu acho que faz pouca diferença. Aqui, ó.
essa receita aqui todo mundo vai conseguir fazer, porque é só comprar um tablete de manteiga. Tá aqui, a mesma quantidade é de açúcar refinado. Tem gente perguntando alguma coisa? Pronto. Vamos ver, né? Como é que vai ficar esse barulho aí? Tu me diz. Alguém me perguntou aí sobre, eu achei bacana isso, é interessante falar mesmo. Na batedeira planetária, a gente tem esses três batedores, essas três peças. Essa peça aqui são para massas muito pesadas, como pão, tá? Eu faço pão delícia com esse gancho aqui e dá super certo. Pães caseiros de casa dá para fazer. Pães muito pesados quebra a batedeira, tá? Então esse aqui é pro pão. Esse globo aqui, a gente bate claras de neve para airar alguma coisa, um bolo que seja um outro método. Por exemplo, os bolos da vovó, que são com manteiga, a gente bate com esse aqui, é o globo, tá? E para massas médias, que são os bolos, que eles são mais densos, que eles são mais estruturados, aí a gente bate com esse aqui, que é a raquete. Então, são esses três aqui, tá? Eu tenho sorte de ter os três aqui, eles são de inox. Tem algumas marcas que é de plástico. Isso não é legal, né? Isso não é legal porque quebra. Chega uma hora que quebra. Eu uso essa batedeira aqui, deve ter 13 anos e ela nunca me deu problema, mas tá quase dando. Mas isso aqui tá novinho em folha, tá? Então é isso. Ó, gente, tá muito barulho com a batedeira ligada, então eu vou fazer com a mão. Eu vou fazer com a mão como a minha avó fazia. Eu me lembro quando eu era criança, eu sempre via minha avó fazendo. Ela pegava uma tigela de plástico, uma colher de pau, batia a manteiga com os ovos, ou a manteiga com açúcar, ficava ali por horas batendo. Quando ela cansava, ela chamava uma das netas para fazer isso. E aí depois ela colocava as claras em neve. Eu vou confessar aqui para vocês que é a imagem mais bonita da minha infância. É lembrar de vó batendo bolo com a mão. Às vezes ela botava no meio das pernas, às vezes ela fazia isso. E tá eu aqui depois, 40 anos depois, fazendo a mesma coisa. Eu também, quando eu fui morar lá em Edimburgo, que eu não tinha batedeira, eu também fazia assim. Eu não vou fazer isso aqui porque eu não quero fazer ginástica na frente de vocês. Então, tá. Aqui eu fiz a cremagem, tá? E agora eu vou acrescentar os ovos. Os meus ovos, eles já estão pesados e eles já estão misturados. Eu vou colocar aqui. Uma coisa que eu vou falar pra vocês. Eu preciso bater muito pra tirar o cheiro do ovo. Gente, isso não é verdade. Isso é mito. Isso é mito. O ovo com cheiro é o ovo que tá velho. Então, assim, existe algumas dicas para você não botar um ovo que não esteja sem cheiro, né? Ovo tem cheiro, mas assim, um cheiro desagradável. Quando você pega o ovo, você já sente. E outra coisa, isso é importante. Quando você quebra o ovo, se a gema se desmancha, aquele ovo ali já não tá bom para fazer bolo, tá? Porque ali quer dizer que já entrou ar ali dentro. Se já entrou ar ali, ele já não tá legal para fazer o nosso bolo. Aqui mesmo na cozinha afetiva eu faço assim, eu quebrei o ovo do jeito que eu quebrei aqui. Se esbagaça a gema, ele já não serve mais para mim. A clara separa da gema. Pois é. Como é? A clara separa da gema. Às vezes você quebra o ovo. Aí por isso, né? Porque entra ar e tal. Então aquele ovo ali, ele já está contaminado. Ele já não está legal, ele vai ficar com cheiro. Mas um ovo fresco, de boa procedência, onde você pode comprar, onde tem uma boa rotatividade, não tem porquê. Aí tá aqui. Então assim,
quando você coloca os ovos, você não precisa bater mais 5 minutos. Você vai só misturar. Misturou 1 ou 2 minutinhos, acabou. Você não precisa fazer isso, porque eu te garanto que se você bater muito o ovo aqui, esse processo, o bolo vai ficar duro, tá? Então é isso. Dei meu recado, o ovo. Tá aqui minha massinha, minha cremagem com meus ovos maravilhosos. Estou batendo ela com a espátula de silicone. E agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos alternar, né? Mas antes disso, nós vamos misturar a farinha de trigo. A dica da farinha de trigo é o seguinte: você não precisa peneirar a farinha de trigo. Por que é que tem esse mito de peneirar a farinha de trigo? É porque lá atrás, lá na época da Dona Benta, as farinhas de trigo, elas eram vendidas, porque eu não sei, aqueles sacos grandes assim, sabe? E aí, às vezes, elas não eram tão limpas, elas não eram tão alvas, elas não eram tão puras. Então, por isso que precisava peneirar. A gente precisa aerar essa farinha de trigo, porque às vezes ela vem compactada, principalmente essas de saco. Eu compro no saco de papel, então ela vem muito compactada. Então, o que é que acontece? Eu vou aerar ela, mas como é que eu vou fazer isso? Eu não preciso peneirar, porque imagina, se eu tenho ali 1 quilo de farinha de trigo, como é que eu vou peneirar essa farinha de trigo toda? Eu já fiz um curso há 11 anos atrás no Senai, que eu dizia, tem que peneirar, professor. Ele falou, tá bom, Sibela, a gente vai usar 2 quilos de farinha, senta ali e peneira pra mim. Ele falava, inclusive ele era padeiro e tava dando aula de confeitaria. Então senta ali, Sibela, peneira essa... Uma vez eu disse assim pro professor, só uma pessoa pode mexer o bolo, tá todo mundo mexendo na massa do bolo. Aí tinha acho que uns 12 alunos na sala. Aí ele falou assim, pessoal, vem aqui. Aí veio aquele monte de menino, né? Só tinha menino no curso de auxiliar de confeitaria. Todo mundo vai mexer esse bolo. Eu, ai meu Deus do céu, e agora? Só que todo mundo vai misturar esse bolo da forma que eu disser. E aí ele foi dizendo, vamos lá, o primeiro, de baixo pra cima, o segundo. E aí todo mundo mexeu no bolo e o bolo não selou, maravilhoso. Era um pau de queijo. Então... Uma pessoa que falou, estou peneirando porque as farinhas são cheias de impurezas. Aí nesse caso tem que peneirar, né? É o que eu digo. Se você tem uma farinha de trigo que não é alva, não é pura e não tem grumos. Ah, e outra coisa que acontece se tiver muito quente, se tiver muito quente, acontecia muito em Salvador, se tiver muito quente, ela cria uns grumos que inclusive voa a umidade. E aí, aqueles gruminhos ali, ele não vai matar. Ele não tá, a farinha de trigo, eu acredito que ela não está estragada, mas ali, nesse caso, tem que peneirar. Ó. A pessoa falando que tem umas que tem cascas dentro, provavelmente é do trigo na hora de moer no moinho. Isso aí é o moinho, né? Eu vejo a casca muito na farinha de trigo integral. Ali eu vejo. Agora, nessas brancas que eu compro, depois você me diz aí, tá? Qual é essa marca? Não fala aqui não, pra eu não falar mal, porque a minha língua é solta. Ó, gente, aqui eu não tô pesando porque eu já sei que tem 8 gramas, tá? Mas é 8 gramas. Lembra que eu peso até isso aqui. Mas eu já fiz um bolo hoje também, conferi tudo certinho. Pois é, eu nunca peguei. A laranja, pode ser qualquer laranja, qualquer tipo de laranja. Vamos falar. Ó, esse bolo, ele é bolo de laranja Bahia. Você pode fazer com qualquer outra laranja ou qualquer outro cítrico, tá? O que você não pode fazer é falar que é um bolo de laranja Bahia e comprar uma outra laranja. Aí não dá. E por que eu escolhi a laranja Bahia? A cor. Ela tem 2 vantagens diante das outras. Ó, essa laranja aqui, ela é a laranja da serra ou laranja d'água. Ou a laranja pera. Ela não é ácida. Então, assim, se eu fosse fazer um bolo de método direto, que eu fosse bater as cascas e eu não quisesse
um bolo super amarelo, eu poderia usar essa aqui sem problema nenhum. Porque ela não é ácida, essa d'água. Eu não conhecia que o nome era também pera. É cada região o nome, né? Tem região que é laranja pera, tem região que é... Aqui é laranja da serra, laranjinha da serra. Rony conhece essa aqui como laranjinha do céu. Na Bahia era difícil encontrar essa, acha mais aquela outra. E aí, a laranja Bahia, o que é que acontece? Ela tem essa cor maravilhosa e essa cor vai para o bolo. A cor da laranja fica toda no bolo, porque eu vou usar a casca dela raspada e também por dentro. Ela é muito maravilhosa porque ela também tem um suco muito amarelo, então vai fazer toda a diferença. Mas lembre-se, essa laranja aqui, quando ela é importada, ela é cara, muito cara. A gente tem uma brincadeira na cozinha afetiva de uma pessoa que mora em Juazeiro, que foi comprar uma laranja dessa e pensou que tinha ouro, porque ela nunca tinha se dado conta que era muito cara. Mas tem a laranja Bahia nacional, ela é um pouco menor. Ela é um pouco menor. Navelina. Essa aqui ou essa? Essa. Então, mas essa aqui é Bahia. É nova. Navelina. Pois. Então, o que acontece? Então tem duas. Navelina do Rio Grande do Sul. Então essa eu não sabia, tá vendo? Essa laranja Bahia, eu vou cortar pra vocês. Eu vou usar essa, eu não vou usar essa. E assim, ela não tem ácido nenhum. Essa laranja é maravilhosa, ó. Tá vendo? Eu vou cortar essa aqui. O bolo com essa aqui fica maravilhoso também. Mas, ó a diferença, tá vendo? Então, como eu quero qualidade, eu quero estilo pro meu bolo, né? Eu quero uma coisa assim diferente, aí eu uso essa aqui, tá? Essa laranja é delícia, né? Então é isso. É por isso que eu trabalho com a laranja Bahia. É cara? É, mas vale muito a pena, tá? Esse é o meu segredinho aqui de laranja. Então vamos voltar para a farinha de trigo. Tá aqui, misturei. O que é que falta aqui? O sal. A pitadinha de sal para realçar. Ele vai realçar também o gostinho da laranja e do suco da laranja. E aí eu vou alternar. Tá aqui o meu creme. Tá aqui o meu suco de laranja, que eu já tinha feito mais cedo. Não faça isso, faça na hora. E aí eu vou alternar. Muitos livros mandam ir alternando aos poucos. Eu faço normalmente em 3 etapas. Por quê? Porque eu não quero misturar demais essa farinha de trigo, porque eu não quero correr riscos dela de virar um pão, um bolo pão. Eu não quero isso. Eu quero uma massa que ela tenha estrutura, mas que ela continue fofa. Então, o que é que eu faço? Eu vou alternando. E aí eu vou alternando aqui de 3 a 4 vezes. Sem dó e sem piedade. Coloco a farinha de trigo, envolvo de baixo para cima, em forma de 8. Tem umas batedeiras que ela tem a função mão, que aí ela roda bem baixinha, dá para fazer também na batedeira. Aí aqui eu vou colocar um pouquinho do suco, lembrando que esse suco aqui, ele é bem pouquinho. Aí eu vou aqui de novo. Vão perguntando. Tô vendo? A Gabriela perguntou sobre a manteiga, se tem diferença colocar a manteiga com sal ou colocar o sal separado. O que é que acontece, Gabi, com a manteiga? A manteiga com sal, quem colocou o sal foi a indústria. Então acontece que às vezes a manteiga ela é mais salgada do que a gente precisa, né? Às vezes a manteiga tá muito sal, às vezes a manteiga tá com pouco sal. Quando ela tá com pouco sal, a gente consegue equilibrar. Mas como a gente quer balancear a nossa própria receita, ter a nossa pitadinha, aí na confeitaria a gente prefere que ela seja sem sal por isso. É só por isso, só para você mandar na sua receita. Eu já comprei muita manteiga muito salgada que altera totalmente, porque lembra que eu falei que o sal é um realçador de sabor? Então se eu coloco uma quantidade grande de sal aqui, vai tudo explodir dentro da minha boca. Aí não é interessante. Você tem que botar só para realçar um pouco, sabe? É mais por isso. Mas nada demais. Ó,
Não vou botar muitas vezes, boto assim mesmo. Não vai colocando de pouquinho com medo, que é pior. Aqui é só você não mexer muito. Deixa eu ver se eu consigo fazer assim. Isso. Ó, de baixo pra cima, em formato de 8. Vou terminar o suco. Uma coisa que eu não fiz é o seguinte. No caso das raspas de laranja, que eu não coloquei, vou colocar agora. Você pode colocar ela desde o início. Eu acho até melhor, porque aí o atrito da casca da laranja, da raspa de laranja com o açúcar, na hora que vai bater lá atrás, vai extrair melhor os óleos essenciais dela, tudo certinho. Eu vou colocar aqui agora porque eu esqueci, tá? Mas o bom mesmo é colocar no início, fica bem melhor. Pela questão do erro também, quando a pessoa bate muita farinha, né? Isso, um dos erros também é esse. Em qualquer bolo, não pode bater demais a farinha, porque vai desenvolver o glúten. E aí, se desenvolve o glúten, o bolo não fica legal. Para fazer pizza, para fazer pães, aí a gente precisa fazer esse processo. Aqui não, quanto menos a gente mexer, melhor pra gente, ó. Essa laranja, ela já tá lavada, tá? Não pode tirar a parte branca. Esse ralador aqui, ele é maravilhoso. Ele não faz isso. E aí você vai. Podia ser com tangerina, poderia ser com limão, poderia ser com limão siciliano. A fruta cítrica que você quiser. Se você quiser colocar aqui 3 frutas cítricas, você pode. Lembra que aqui é um bolo básico de método cremoso. Nós estamos fazendo um bolo amanteigado, sabor laranja. Quero ver um monte de bolo de laranja esse final de semana. Quantos ml de suco? Foi 80 ml de suco. Eu usei bem pouquinho, só pra ficar mais gosto de laranja mesmo. Se você colocar 100 ml de suco, não vai fazer nem muita diferença aqui, sabe? Eu já fiz com as meninas da cozinha afetiva com 100 ml, porque acho que a massa teve algum problema lá na farinha de trigo, né? Porque às vezes, dependendo do armazenamento da farinha de trigo, você precisa colocar um pouquinho mais de líquido. Ó, tá aqui. Essa é a típica massa de método cremoso. Ó, tá vendo? Agora você não pode mexer mais, você tem que parar um pouco. Eu peso tudo, eu não consigo. Então, vamos lá. Eu normalmente, para essa forminha aqui, ela tem 13 centímetros de diâmetro, eu nem faço mais bolo desse tamanho. Eu vou colocar aqui 280 gramas. Que aí ela vai crescer direitinho. Aqui. Aí eu vou colocar aqui 280. Tira aqui um pouquinho, bota aqui um pouquinho. Você passa o dia todo fazendo bolo, se der ligar, não faz de olho, não faço. Faço nada de olho. Faço tudo pesado. Tudo pesado e tudo com a receita olhando. Me acostumei. Pronto. Tá vendo? Aqui ficou o quê? 2 dedinhos para ela crescer, porque eu quero que ela cresça bem retinha. E aí, qual é o próximo passo, amiga? Quanto outro bolo aí? Você vai colocar outro bolo? Eu vou levar ao forno, tá, gente? Rapidinho. Depois eu coloco as outras, só pra adiantar. Deixa eu aumentar aqui o tempo, porque foi passando, senão vai desligar. Aqui você vai falar da grade, né? Nada de... Ah, eu já falei, não foi? Não, vou falar de novo. Finalzinho, depois embalar filme pode. Certo. Aí o bolo, ele vai ficar... Deixa eu terminar de guardar aqui que eu falo. O bolo vai ficar ali até ele assar. Como é que eu sei que um bolo tá bom? A primeira forma de você
bolo tá bom, você não vai ver, você vai sentir. Você vai sentir o cheiro tomando conta da sua cozinha. E aí, quando você sentir o cheiro do bolo, é a hora de você ficar atenta. Nesse tipo de bolo, você faz o método do palito, o método da vovó, que dá certo, é esse aí que eu uso, eu sempre usei. Não dá certo você fazer o teste do palito com bolos espumosos, que aí você fura e o nosso cai. Mas nesse método aqui, a gente pode usar o da vovó. Tem um outro método também, que é aí que você encosta aqui, ele você vai tocando. Eu prefiro colocar o palitinho lá por segurança. Esse tipo de bolo, nessa forminha baixa, ele vai ali 30, 40 minutos, depende do forno, né? Cada forno tem suas particularidades. Depois que você tira o bolo do forno, você vai colocar em uma grade, tá? Para esfriar. Ele não pode esfriar totalmente. É melhor que ele fique morno até você conseguir pegar na forma. Por quê? Porque ele sai mais facilmente. Por que sai mais facilmente? Porque a gordura ainda vai estar mole, tanto da manteiga, quanto do desmoldante, quanto do óleo, quanto da manteiga. Então ainda vai estar mole. Então quando você tirar, ele não vai estar assim, ó. Tá vendo? Aqui tem muito tempo, ó. Ó, tá vendo? Se eu fosse fazer um naked cake aqui, pra mim já não estaria bom. Por quê? Porque ele tem vários farelos aqui, ó. E isso aconteceu por quê? Porque ele ficou muito tempo na forma e ele ficou querendo grudar nas paredes. Porque lembra que na parede não tem gordura? Então acontece isso. Mas esse bolinho aqui, tá? Depois que você tira ele da forma, você continua com ele esfriando na grade, aí depois você vai embalar ele no plástico filme. Só embala quando ele estiver frio. Existe uma corrente aí de embalar bolo quente para umedecer o bolo. Não, gente, o bolo vai ser umedecido na hora do preparo e na calda lá na frente. Neste momento aqui, ele precisa respirar. Porque se você bota ele dentro de um saco e fecha ele quente, vai criar um vapor. É lógico que ele vai ficar úmido, só que ele vai ficar mofado. Vai perder a durabilidade dele. Isso não é legal, tá bom? Então, espera ele esfriar. Depois que ele esfria, você coloca ele no saquinho e embala ele. Se você for usar no outro dia, pode deixar ele em cima da bancada. A não ser que esteja muito quente. Eu prefiro colocar tudo na geladeira. Coloco ali na geladeira, faço minhas massas e deixo ele embaladinho. Não deixe ele aberto na geladeira também, porque ele vai puxar a umidade da geladeira. E ele vai ressecar, e ele vai ficar duro, ele vai ficar ruim. Mesmo que seja uma geladeira só de confeitaria. Tá certo? Estamos entendidos? Qual é a outra parte? É só isso, mas eu tenho uma pergunta. Se a pessoa for fazer um naked, um bolo alto, qual é o momento de cortar e nivelar a massa? Então, depois que ele descansa, no mínimo 4 horas. Por exemplo, se eu for fazer um naked agora, eu não posso, de forma nenhuma, cortar esse bolo. Não posso. Mesmo esse aqui, por exemplo, eu vou fazer um naked, eu prefiro não cortar. Ó, tá vendo que eu tirei aquele lá, tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver. Ele não tem aqueles farelinhos, é a mesma massa, mas ele ficou menos tempo dentro da forma. Ele faz toda a diferença. Para fazer ou naked ou qualquer outro bolo, eu preciso que a massa ela descanse. Eu não posso pegar um bolo agora, mesmo que esfriou, eu vou fazer. Porque ele não se assentou, ele não se reajustou tudo ali. Ele ainda tá meio agitado, ele tá muito fofo. O bolo saiu agora, ele é bom para comer com café. Mas pra gente fazer um bolo de andar, botar uma camada em cima da outra, a partir de 3 camadas, não funciona. Então ele tem que descansar. Depois que ele descansa, aí sim a gente vai cortar ele, tá? Corta ali com o nivelador, tudo bonitinho. Faz na altura que você quer. Eu gosto da altura ali de 2,5 centímetros. E é isso. Então, estamos aqui com o nosso bolinho feito. Pois é, balança é tudo, né? Estamos aqui com o nosso método cremoso, ok? Contei a minha história, aliás, hoje eu contei várias histórias. O meu bolo de estimação, bolo que eu sou assim apaixonada, dei para vocês fazerem em casa, tá? Posso garantir que esse bolo, tanto para o bolo festivo, tanto cupcake, quanto um bolo de altura, com pasta americana, com chantilly,
com buttercream é o melhor bolo que existe. Imagina o buttercream feito com merengue suíço, com esse bolinho de laranja, ele fica incrível. Se você vai comer ele sozinho aqui, você joga uma caldinha de laranja e tá tudo maravilhoso. Obrigada mais uma vez por vocês aqui, tá? Um beijo e tudo de bom pra vocês. Muito obrigada. Fica aqui com a gente. Tchau.